Nação rubro-negra, abençoadas e abençoados, amigas e amigos, é informação urgente. Muitos torcedores do Flamengo já pedem a saída do Felipe Luiz e já estão pedindo também a volta do Jorge Jesus. É informação urgente, está uma pressão muito grande para o Felipe Luiz e também para o José Boto, que tem que cobrar o Felipe Luiz, tem que perguntar ao Felipe Luiz por que ele não tira o Bruno Henrique e o Gerson, são jogadores intocáveis. Isso é uma vergonha, é mais um treinador paneleiro que está à frente do Flamengo. Um cara que começou, né, teve um início assim muito promissor, né, já ganhando títulos de muita expressão como a Copa do Brasil e agora não tá sabendo sair da pressão. Então assim, essa mudança pode acontecer a qualquer momento. Eu quero saber de vocês. Vocês aprovam a volta do Jorge Jesus? Fica até o final do vídeo que esse conteúdo aqui tá top demais. Se inscreva no canal, deixa o like e vamos assistir esse vídeo aqui que tem muita informação importante. Dê só uma olhada. A noite do Flamengo também não chegou a ser boa, não. Ficou no empate com o Central Córdoba lá na Argentina e acabou ligando um alerta na Conmebol Libertadores. A classificação tá correndo risco. Algo parecia fora da ordem desde os primeiros minutos. Joga, dizia o Gerson, com cara de poucos amigos. Em meio a esse mal-estar, o Arrascaeta acelerou, o capitão devolveu e o camisa 10 fez 1-0. Nono gol do Arrasca em 20 jogos na temporada. Aí, o torcedor se empolgou, exagerou, disse pro argentino que era apenas o primeiro de uma goleada por 4-0. Excesso de confiança quando a realidade é outra. Em 4 partidas, o time ainda não jogou bem na Libertadores. A realidade é que não está sendo da forma que a gente esperava. O Flamengo só criava a partir de passes longos. Outra conexão do Gerson com a Arrascaeta poderia ter funcionado. Mas o uruguaio desperdiçou essa chance de ouro, sozinho. Segura, Guerreiro! Num dos tantos erros de saída de bola do Flamengo, o Pulgar deu um presente para o Galvão, que parou no Rossi. Uma defesaça do goleiro do Flamengo! No intervalo, Pedro, discretíssimo em campo, foi substituído pelo Juninho. Entre roubar uma bola perto do gol e cavar um pênalti, ele preferiu a segunda opção. O Central Córdoba foi mais objetivo nesse cruzamento. Toque de cabeça do Gaston! Gol! De Gaston Veron, que tinha entrado 3 minutos antes. 9 minutos depois, nesse erro de passe do Danilo, Danilo entregou, bola pro Angulo. O Central sentiu o gosto da virada. No chute do Angulo, a bola bateu no braço esquerdo do Léo Pereira. O árbitro marcou pênalti, mas o VAR mandou voltar atrás. Afinal, esse braço estava colado no corpo. O Flamengo ainda tentou a vitória, mas a única finalização do segundo tempo foi essa cabeçada do Bruno Henrique. A sensação amarga, né? Porque a gente veio para vencer, mas não conseguimos, mas acho que pontuar também é importante. Para os argentinos, esse empate teve sabor de vitória. E o grupo C da Libertadores explica por quê. A LDU está em primeiro lugar, com 8 pontos e saldo de 3 gols. O Central Córdoba tem o mesmo número de pontos e saldo de 2 gols. E o Flamengo ficou em situação difícil. Terceiro lugar, com 5 pontos e saldo 0. O jogo de quinta que vem contra a LDU é decisivo. Me preocupa, nós estamos nessa situação porque nós mesmos nos colocamos nessa situação e só depende da gente poder sair. O que está no nosso alcance é ganhar os 2 jogos em casa, fazer o maior número de saldo possível, porque, claro, podemos depender de uma combinação de resultados dependendo do que aconteça. Meu Deus, mas qual é a situação do Flamengo? Eu explico. O Flamengo está em terceiro do grupo C com 5 pontos. Os próximos 2 jogos são no Maracanã, menos mal, contra LDU e Deportivo Táchira. Se ganhar os 2, vai a 11 pontos, aí tem um problema, né? Que pode rolar um empate triplo no grupo, os 3 com 11 pontos. Aí vai para o saldo de gols, né? Então, além de ganhar, o Flamengo tem que ganhar bem. Mas dá para ganhar bem desses 2 também, né? Já estamos aqui em frente ao Ninho do Urubu, onde mais tarde o Flamengo volta a fazer uns treinamentos. Mas na parte da manhã, por volta das 5h30, os jogadores embarcaram no Galeão e aí cada um encaminhava para sua casa. Alguns jogadores não voltam no ônibus do Flamengo, já estão com o carro no aeroporto. Alguns motoristas vão buscar atletas em carros particulares. E aí, nesse momento que eles voltavam para a Barra da Tijuca pela linha amarela, eles passaram ali
ali na região de Bom Sucesso e foram abordados numa tentativa de assalto, de arrastão naquela região. Alguns carros, eles tentaram, né, atirar em alguns carros. A maior parte dos jogadores do Flamengo conseguiram sair sem terem os carros alvejados, mas o carro do Rossi levou sim 4 tiros. E aí, como você disse, nós temos o vídeo aí, vamos reproduzir para vocês verem. Foram 4 tiros que o carro do Rossi acabou sofrendo. Era um carro blindado, então o Rossi não levou nenhum desses tiros, mas 2 tiros em cada lado do veículo, um tiro perto da roda e o outro tiro na altura da porta do motorista, e do lado do carona, que era justamente onde o Rossi estava, porque um motorista conduzia o carro para ele naquele momento, um tiro pegou no espelho retrovisor e o outro no vidro de trás do carona. O Rossi estava justamente na parte da frente do carro, ao lado do carona, porque o motorista dele dirigia para ele nesse momento na volta do aeroporto. Outros jogadores do Flamengo em outros carros também passavam naquela região, mas não tiveram o carro alvejado. A tentativa de assalto também foi frustrada, nenhum jogador levou nenhum pertence, foi perdido nenhum pertence nessa tentativa de arrastão, porém os bandidos continuaram na região e tentaram assaltar outras pessoas que não tiveram aí a mesma sorte, digamos assim, né, entre aspas, que os jogadores do Flamengo. E aí sim, tiveram pertences levados, carros roubados, e todas essas pessoas, essas vítimas foram encaminhadas aí para a delegacia de Bom Sucesso, prestaram depoimento, inclusive o Rossi também prestou depoimento. Nas redes sociais, há pouco a assessoria de imprensa do Rossi publicou uma nota dizendo que o goleiro passa bem, que passou por esse susto na parte da manhã e que sim, é mais um caso de violência aqui no Rio de Janeiro, que assim como aconteceu com o Rossi, acaba acontecendo com outras pessoas no dia a dia, no cotidiano da cidade. O Flamengo, em nota, também confirmou todos os acontecimentos e disse que vai tentar reaver o protocolo de desembarque do Flamengo, especialmente nesses desembarques que acontecem no início da manhã ou até na parte da madrugada, em volta de competições fora do Rio de Janeiro. Então até o Flamengo também se preocupando, dizendo que está prestando todo o apoio ao goleiro, aos jogadores que passaram por essa situação. E o Flamengo então volta a treinar hoje na parte da tarde, aqui no Ninho do Urubu. O treinamento está marcado para as 4h30. A gente lembra que o Flamengo tem o jogo contra o Bahia no sábado, então não há muito tempo aí a se perder também. Felipe Luiz tem coisas a replanejar aqui no Flamengo, mas em relação a esse caso, a essa tentativa de assalto, essas são as informações, GV. Vamos falar o que de fato aconteceu, que eu não tô aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Adoro o Felipe Luiz, para mim vai ser um baita treinador, mas já não é de hoje que ele não mexe bem no time. E demora para mexer, demora, e quando mexe, na minha avaliação, mexe errado. Eu não entendo o motivo do Bruno Henrique continuar o jogo de ontem. Eu não entendi, na verdade, o motivo. Não entendi o motivo do Gerson continuar o jogo de ontem. Não entendi o motivo do Ayrton Lucas continuar o jogo de ontem. Sacar o Pedro, meter o Juninho no intervalo, pô. Você quer colocar o Juninho para dar profundidade, para ter mais velocidade? Tira o Bruno Henrique. O Pedro, querendo ou não estava bem, concordo, mas estava jogando melhor do que o Bruno Henrique. Participando mais do jogo do que o Bruno Henrique. E o Pedro ainda tem uma outra característica, que é a bola longa. O jogo por dentro do Flamengo não estava com muita dificuldade. Quando você tem dificuldade de uma forma, você tem que criar alternativa para você conseguir jogar. E o que me parece é que o Flamengo, especialmente nesses últimos jogos, tem sido um time que joga apenas de uma maneira. E o Felipe, ele, não sei se ele não está enxergando isso dentro do jogo, se ele está com essa dificuldade de dentro dos 90 minutos de enxergar essas coisas, mas ele precisa mudar. O que não dá é para o Flamengo continuar jogando essa bolinha que está jogando. Ontem foi uma vergonha. O Flamengo estava na roda para o Central Córdoba no segundo tempo. Especialmente até tomar o gol do empate. Até o empate era... O Central Córdoba tinha a maior posse de bola que o Flamengo. A gente está falando de um time que é o 11º de 15 equipes do seu grupo no Campeonato Argentino. Eu tô adorando, eu tô assinando embaixo tudo que você está falando. Essa oscilação do Flamengo não é normal. E a gente precisa falar. A gente ama o Felipe, mas não é normal. Você não pode, há 2 semanas atrás, enfrentar um time que dá 170 passes somente contra você em 90 minutos. É um recorde, não existe. Você pode procurar aí na história da Libertadores. Nenhum time nunca deu menos de 200 passes no jogo. 170. E agora, em um momento do jogo, esse mesmo time, Fernandão, sem tirar nem pôr, tem mais posse de bola que você. Então, assim, não... Uma coisa é ser equilibrado, tá equilibrado, aqui tu foi melhor, não pode oscilar tanto, e concordo com o Bigode, não entendi as mexidas, as manutenções, na saída do Pedro, ele fala que o Pedro não estava com força, nem estava bem tecnicamente, aí entra o Juninho, que tem sido questionado,
Mas também acho que o Flamengo faltou vontade, discordando um pouco do Bigode. E aí vontade, você entendeu o que eu quero dizer. É aquele ímpeto, sabe? Aquela coisa de, vamos resolver, a gente é muito melhor. Com todo respeito, é a coisa de carioca. Ao Central Córdoba, né? Que é o carinho e a bordoada. Porra, tradição nenhuma. Se você olhar o time, o time modesto, que com todo mérito conseguiu o resultado. Mas assim, tem obrigação sim, tanto é que está todo mundo revoltado. Tinha 30 mil comentários com 10 minutos no pós-jogo. Enfim, Fernandão, isso aí eu tava em pé já. Aqui, ó. GV, o Central Córdoba também teve mais finalizações que o Flamengo. Teve, né? O que acontece... Bota os números aí, Fera, enquanto o Fernandão fala. O que acontece pelo segundo jogo consecutivo. O Cruzeiro finalizou mais do que o Flamengo, o Central Córdoba também, o que não é comum. A gente sempre falava aqui... 8-5. A gente sempre falava aqui que o Flamengo finalizava muito, mas era pouco contundente com relação a fazer os seus gols. E aí, a gente muda para um jogo em que, já vê, por pior que o Flamengo possa ter sido nesse jogo, tanto tecnicamente, taticamente, eu achei que fisicamente, no segundo tempo, o Flamengo deu uma caída, começou a perder os duelos, as divididas, né, aquela brincadeira que eu faço do sai-campo. A dividida sempre estava dando positiva para o Central Córdoba. E aí, a coragem do Central Córdoba foi uma coisa absurda, porque ele não se sentiu amedrontado pelo Flamengo. Ele, por muitas vezes, ele deixou no mano a mano lá atrás para subir a sua linha de marcação, contando que fosse roubar essa bola lá em cima, e roubou por muitas vezes, criou muitas dificuldades para essa construção. E um dia que a gente viu o Flamengo com 6, 7, 8 jogadores muito mal tecnicamente. E isso afeta muito o jogo do Flamengo. E aí, quando você não consegue criar solução... Gente, tá um M hoje. A gente não tá conseguindo jogar. Então o que vamos fazer? Bruno, fecha por dentro junto com o Pedro, longa em vocês, sai o time, briga pela segunda bola e vamos tentar resolver o jogo assim. Só que a gente não vê essas atitudes acontecendo e o Flamengo foi sendo acuado. A saída do Pedro, eu entendi a saída do Pedro. O Pedro não estava conseguindo segurar a bola, estava com dificuldade física. E o Juninho, por mais dificuldade técnica que ele possa vir a ter com relação ao Pedro, isso é óbvio, todo mundo sabe disso, mas ele é um jogador mais forte, consegue brigar um pouco mais. É mais brigador. É isso, só que ele acaba refletindo o que o time está apresentando. E aí o time não consegue acioná-lo, ele não consegue ter uma ou duas chances de gol. O próprio Pedro não teve nenhuma chance de finalizar. Uma chance, se eu não me engano. Quem teve o no jogo? Bruno Henrique ou Pedro? Pra sair o Pedro? Bruno Henrique. Perfeito, mas o Bruno Henrique tem uma entrega que o Pedro não dá. É uma entrega física. Mas aí bota o Juninho aberto ao lado. Perfeito. Bom ponto. Pode ser. Ou então você bota o Michael, bota o Luiz juntos. Araújo, você tem 500 pontas pra colocar. Gente, é um jogo físico pra caramba. Pra mim, o Michael também não ia conseguir performar no jogo de ontem, porque fisicamente o Central Córdoba estava muito superior ao Flamengo. A gente já viu no meio de semana o Michael entrando e tendo dificuldade física contra o Fagner. Com um elenco desse, poupa toda hora. Como é que você fala? Preserva todo mundo. Isso aí. Não é possível, então não faz sentido. Então bota os 11 e vai até dezembro. GV, se o Felipe Luiz não conseguiu ter essa resposta na coletiva, a gente também não está tendo. Só que a gente diz o que vê. E a gente viu o Flamengo com dificuldades técnicas muito grandes, o que não é normal. Faz tempo, não me lembro se viu o Flamengo ter essa dificuldade técnica em algum jogo. E física. Essa dificuldade física. O Central Córdoba chutou mais do que... A confiança do Flamengo flerta com a displicência. Então, ontem a gente viu o Arrascaeta. Tem sido o que se espera dele, o grande protagonista, artilheiro no Campeonato Brasileiro. Mas sai na cara do gol, uma bola para matar, para encaminhar o jogo, e falha ali, às vezes por uma falta de concentração. Não vejo um momento adequado para cornetar o Arrascaeta. Não. Pois é, mas... Tá fazendo gol todo jogo, mas o que eu estou falando, Abel, é de conseguir manter uma concentração e uma mobilização durante 90 minutos. O que no nível do Flamengo também é difícil, porque os caras são tão bons individualmente, né? Você pega De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, só esse meio-campo é muita qualidade reunida. E é natural que esses caras, até por saberem do potencial que tem individual e coletivo, em alguns momentos pensam, olha, se a gente relaxar aqui, dá para resolver ali na frente. Falta mais concentração e foco 100%? Não acho que seja tipo o Palmeiras, é isso? Mas ontem, por exemplo, o Flamengo, tudo bem, estava pressionado, mas errou algumas saídas que não costuma errar. E até mesmo o Danilo, um cara experiente aqui. Para mim, eu vejo o Danilo se encaixa muito bem jogando como zagueiro. Tem uma bola que ele entrega no pé do jogador. Exato,
é erro de desconcentração, que baixa ali no momento e até voltar demora. Então a gente estava falando do Palmeiras. Qual é o grande mérito do Palmeiras do Abel? A resiliência e a constância. É um time que compete sempre. É um time que, quando não joga bem, às vezes ganha, porque consegue ali no físico compensar, na garra dos jogadores. E o Flamengo precisa disso também. Porque o Filipe Luís, o trabalho de campo é muito competente. Então, ele está vivendo um período de oscilação e a gente sempre falava, ó, vai chegar um momento que o Filipe Luís, como todo treinador, vai oscilar. É preciso ter calma, respirar, não é o fim do mundo. E mesmo com a classificação agora, de certa forma, ameaçada, eu vejo que ainda é contornável, mas é preciso que exista também, do lado do Filipe Luís, a capacidade de jogar além do domínio e além do controle de posse de bola. E aí é jogar... Pô, a Central Córdoba conseguiu tirar o conforto da saída de bola? Vamos usar mais a bola longa? Vamos tentar fazer que com o Pedro e o Bruno Henrique lá na frente eles tentem ganhar no confronto físico? Mas aí entra o Filipe Luís também, não são só os jogadores. É isso que você está dizendo. É isso que eu estou falando. Desculpa. Mas a responsabilidade do técnico de enxergar isso, é claro que ele tem de cobrar efetividade, um melhor índice de acerto de passes, mas também do treinador de entender que quando a equipe oscilar, quando o adversário do outro lado tiver uma boa leitura para pressionar lá na frente e tirar o conforto da saída de bola, ter uma carta na manga, ter uma saída diferente e aí a competitividade dos próprios jogadores, de sentirem no campo, olha, hoje não vai dar na nossa bola, não vai dar na nossa qualidade. Então a gente precisa ser mais intenso, a gente precisa subir a rotação do jogo. Então é algo que é difícil para um clube como o Flamengo, um time muito qualificado, ter essa mentalidade. Olha, às vezes você vai ter de abrir mão da bola e competir um pouco mais, sujar ali o calção. Isso foi ontem. Mas, por exemplo, contra o Cruzeiro, é mesmo erro? Não, também. O Leonardo Jardim pressionou lá na frente e o Flamengo, muitas vezes, ficou refém de um jogo. Pô, vamos sair de bola de novo, mas está tudo fechado por aqui. O Cruzeiro congestionando o meio-campo. Então, é entender esses momentos de jogo que não vai ser na qualidade. Achar alternativas. E ainda mais em Libertadores, Abel, a Libertadores impõe esse tipo de desafio. De repente você pega, tem o time do Libertad, por exemplo, está no grupo de São Paulo, muito físico, extremamente físico. Dependendo do jogo, você não vai conseguir ganhar dos caras na bola. Você vai ter que subir a rotação de intensidade, ganhar mais confrontos físicos no meio campo para ser superior e às vezes até para ter a bola. Então, para mim, o Flamengo precisa encontrar esse equilíbrio em ter a sua ideia de jogo estabelecida. Isso é um grande mérito do Filipe Luís, um time que joga com a bola, um time que quer atacar e ser protagonista, mas saber ter essa leitura do cenário para não só variar a forma de jogar, mas mudar também a postura, ser mais competitivo em campo. Bira, o que você viu, o que precisa melhorar o Flamengo na sua visão? Acho que o Flamengo precisa ser mais constante no seu melhor. Acho que o Flamengo é o time capaz de praticar o melhor futebol entre os clubes brasileiros, mas está passando por um momento em que ele não tem conseguido fazer isso sempre. Daí talvez também porque adversários começam a estudar melhor, daí a Central Córdoba achou uma formulinha, achou uma maneira de anular um pouco o Flamengo no jogo de ida. E alguns adversários, Bira, vão conseguir interditar essa forma do Flamengo. Exato. De não deixar a bola com o Flamengo. Exato, isso que eu tô falando. Assim, um achou uma solução ali, daí o outro vai lá, viu, o outro técnico... Todo mundo se estuda hoje. O outro vai lá, estuda, tenta alguma coisa também. Então, o Flamengo está num momento em que eu acho que tem que conseguir se impor com mais constância e o Filipe Luís também começar a buscar planos B e Cs, que às vezes o plano A não está funcionando. Isso é normal do futebol, é normal de... o Abel estava... Né? O Abel outro dia... sempre se reconstruindo. A gente não estava aqui um bloco atrás, ou foi nesse bloco mesmo, a gente estava elogiando o Palmeiras, o Abel, a competitividade. Faz o quê? 3, 4 semanas, o Abel estava dando entrevista falando sobre, mas vocês estavam me criticando aqui, vocês estavam... Por quê? Porque o Palmeiras mesmo teve esse momento nessa temporada, um momento que o Palmeiras não estava conseguindo jogar, em que os adversários conseguiam anular. E o Abel estava com dificuldade. Mas dificuldade por quê? Porque leva tempo também, não é assim, você chama o gênio da lâmpada, pede, faz o pedido e pum, o time já achou a solução. Você tem que treinar, usar em campo, ver se funcionou, entendeu? Então Difícil é treinar. Além de tudo, muitas vezes você tem que treinar em campo, né? Você tem que testar a solução em jogo. E não faltam opções para o Filipe Luís em termos de elenco
Para ele mudar, às vezes, a forma de o time jogar com mudança de jogador, de escalação, não é? O que eu tô querendo dizer é que é normal o time passar por esse momento. O Flamengo tá passando agora, é ruim porque o torcedor do Flamengo tá passando um pequeno susto sobre não passar de fase na Libertadores. Eu acho que passa, eu acho que o Flamengo ganha esses 2 jogos e assim, nem vai ser tão susto assim. Mas dá um sustinho. Você olha a tabela, tá em 3º lugar depois de 4 rodadas. O Palmeiras passou esse momento quando? Na reta final do Paulista. Não prejudicou a Libertadores, o Palmeiras está fazendo a melhor campanha, mas acabou prejudicando o Paulista. O Palmeiras faz uma reta final do Paulista em que tem dificuldade contra o São Paulo e contra o Corinthians acabou perdendo a final. Normal, acontece com todos os times ao longo de uma temporada. Assim, o time do Jorge Jesus teve aquele... com o Real Madrid. O time do Jorge Jesus foi aquela coisa de ganhar todos os jogos, sei lá o quê, mas aquilo é muito fora da curva. O normal é o que a gente está vendo agora. Mesmo o Flamengo, que eu considero o melhor time de elenco, de potencial e de futebol já apresentado em algum momento, mas tá oscilando agora. Você citou agora há pouco, Bira, o Abel. E o Abel deu, semana passada, se não me engano, uma entrevista, quando ele construiu uma expressão que eu acho que é exatamente essa, se não for exatamente a parecida. Ele disse que um time de futebol é uma obra eternamente inacabada. É isso, porque a cada dia você tem que construir novas opções, novas situações, porque os adversários vão tapando os buracos. Opa, aqui não vai dar, então tenta pelo outro lado. Assim, agora o outro já entendeu que você faz assim. Você vai ter que... É um joguinho... Esse é o jogo do treinador. Você tem uma base, a partir da qual você trabalha, conceitos básicos, mas a partir desse momento que você estabeleceu essa base, você precisa ir sendo camaleônico, né? Se transformando para surpreender os adversários a cada partida. Então, a dificuldade agora é treinar para encontrar para desenvolver esses novos conceitos, coisa que não consegue acontecer com o Flamengo. Só para pontuar ainda no... Nação rubro-negra, amigas e amigos, prestem muita atenção nessa grande informação que eu vou trazer agora para vocês. A torcida está pedindo a saída do técnico Felipe Luiz e muitos torcedores querem a volta do Jorge Jesus. Então, assim, a pressão tá muito grande. Eu acho que, para mim, Felipe Luiz já perdeu a mão, um técnico muito novo para viver uma pressão dessa gigantesca. A gente sabe que o Flamengo não é brincadeira, e também tem que cobrar, o diretor de futebol, José Boto. Alô, José Boto, vamos querer cobrar. Não tem como. Felipe Luiz ficar nessa teimosia, não tirar Gerson, não tirar Bruno Henrique. Flamengo não jogando nada dentro de campo. Alguém tem que botar a cara. Alguém tem que falar, essa que é a verdade. E você é muito bem pago para isso. Então você trate de resolver essa situação do Flamengo o mais rápido possível, Ou demite logo o Felipe Luiz, traz o Jorge Jesus, ou tem que ter uma cobrança muito forte lá dentro do grupo, para tentar o Flamengo dar a volta por cima. O Flamengo foi amassado para o Cruzeiro e para um time que é o 18º do Campeonato Argentino, Central Córdoba. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Sabe, isso é uma vergonha. O Flamengo tem que dar a volta por cima. Eu quero saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham? Vocês acham que o Jorge Jesus tem que assumir o Flamengo nesse exato momento? Se vocês querem, deixa aqui nos comentários com a frase "eu quero", que eu vou estar respondendo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.